Podemos? Podemos. Então vamos lá. Fico feliz com o convite, a senhora já ter aceito. Aí, para a gente abrir esse encontro, essa conversa de hoje, eu queria perguntar, indagar, como a gente pode definir a filologia e a sua importância para a produção de conhecimento nas ciências humanas, mas não somente nas ciências humanas, mas na produção de conhecimento nas ciências de uma maneira geral. Como que a gente pode olhar para a filologia? Essa é uma pergunta de milhões, né, Tom? É uma pergunta que já gerou diversas obras, diversos eventos, né, sobre o significado da filologia, né? Não pretendo respondê-la exaustivamente, mas, como de costume na nossa área, né, vou recorrer à etimologia para um começo de conversa, né? A filologia é uma palavra composta, que é composta do substantivo filia, em grego, que é amor, né? Amizade, interesse, e a palavra logos, que em grego quer dizer tanto conhecimento como palavra, né? Então, literalmente, a filologia é amor ao conhecimento ou amor à palavra, né? Nós temos um contraste com o termo filosofia, né, que é a filia, mas a sofia, que remete a um conhecimento sem tanta relação direta com a palavra. Então, a princípio, o que a gente chama de filosofia é uma ciência, né, logos, no sentido de um conhecimento direcionado ao texto, né, direcionado às palavras, direcionado àquilo que as palavras compõem, que seria um texto. Talvez seja mais fácil explicar a filologia pela prática filológica, né? Que desde o tempo dos alexandrinos, né, desde o século IV a.C., se caracteriza por um cuidado com os textos já escritos. Se são já escritos, então remete a um momento anterior ao momento do conhecimento em si, né? Então é comum, por isso, se pensar a filologia como um conhecimento dos textos do passado, né? É uma das interpretações. E, então, a filologia, quais são as tarefas de um filólogo em relação ao seu objeto de estudo, que seriam os textos já escritos, né? Inclusive, nós temos o filólogo Bock, né, que costuma dizer que a filologia é o conhecimento daquilo que já se conhece, né? Então, nesse sentido, por exemplo, é um trabalho de curadoria, né, que envolve, por exemplo, que envolve a reconstituição do objeto. Então, por exemplo, há um trabalho com fragmentos do texto que tenham permanecido, há um trabalho de edição crítica dos textos a partir de manuscritos que tenham sobrevivido, né? Isso envolve um cotejo entre as diferentes versões, envolve um julgamento sobre qual versão é a mais pertinente, para quem é mais positivista, qual versão é a correta, é a original, é a verdadeira. Hoje em dia a gente costuma falar qual versão é a mais verossímil, né? E o estabelecimento de edições críticas que apresentam não só a versão escolhida, como um aparato crítico que remete àquilo que foi deixado de lado, né? Então, estamos falando de recolha de fragmentos, de estabelecimento crítico do texto, né, que os alemães chamam de Textkritik, um termo que foi universalizado pela excelência que essa tarefa alcançou no século XVIII e XIX na Alemanha. Temos depois disso a historicização, né, do texto, né, a explicação histórica do contexto histórico, mas não só do contexto histórico-político, econômico, mitológico, mas também das palavras, né? Assim, a história das palavras,
a história das línguas, da linguagem, também fazem parte do objeto da filologia. Um terceiro aspecto, na verdade um quarto, né? Falei do fragmento, falei da edição crítica do texto, falei da historicização. Há também uma tarefa filológica bastante valorizada, que é o comentário ao texto, né? E esse comentário vai justamente trazer todo esse tipo de informação sobre a escolha do fragmento, a escolha o estado do manuscrito, o estado, a escolha da versão, né, estabelecida, ou da característica daquelas que foram deixadas de lado, as hipóteses, as conjecturas usadas quando se questiona o manuscrito, ou para se completar aquilo que ali não está. Também os aspectos históricos e a interpretação, né? Porque se você só faz uma escolha, porque você interpretou, você identificou um significado plausível mediante a escolha feita, né? A escolha da palavra feita ou da versão que se adotou. Um último aspecto que a gente costuma apresentar é a questão do ensino, o ensino das complexidades daquele texto, né? Um ensino que não se propõe redutor, né? Antigamente se tinha aquela ideia de que o filólogo é aquele que sabia tudo, agora a gente costuma dizer que é aquele que sabe delinear o que se sabe com segurança e o que está no domínio da hipótese, né? E aquilo que se pensa que não vai se saber jamais, né? Então, hoje em dia, o reconhecimento dos limites, das lacunas do conhecimento acerca daquele texto ou daquela situação em que o texto foi gerado, do contexto, também faz parte da tarefa filológica, né? A gente costuma, no Brasil, todas essas tarefas, eu estou me referindo a elas de maneira esquemática, com a ajuda de um livro que foi recentemente traduzido no Brasil, um livro de autoria do filólogo Hans Ulrich Gumbrecht, né, professor atualmente na Universidade de Stanford. Um livro que foi publicado em 2001, primeiramente em inglês, depois teve uma edição alemã, e só recentemente teve uma publicação em português. Em português ele se chama Os Poderes da Filologia. E ali há uma divisão dessas tarefas no sentido de tentar explicar não apenas o que é a filologia, mas também o seu impacto na sociedade, né? Então, a gente costuma dizer que a filologia envolve todas essas tarefas, e eu vou sublinhar a questão da interpretação e da escolha subjetiva dentro de cada uma dessas tarefas, por duas coisas. Uma delas é que a palavra filologia, normalmente no Brasil e em países anglófonos, acaba sendo reduzida a duas dessas tarefas que eu mencionei, que é o estudo da história das línguas, né, indo-europeu, a hipótese do indo-europeu, as línguas românicas, a divisão das famílias de línguas, né? E a Textkritik, que é esse estabelecimento do texto a partir dos manuscritos, o que envolve também a paleografia, o que envolve a edição crítica do texto, como eu mencionei. Então, a gente, quando usa a palavra filologia, a gente está querendo se referir, né, a um conjunto de tarefas que envolvem também essas duas especificidades, que é a Textkritik e a história da língua, mas não deixa de lado a historicização, o ensino, né, a própria tradução do texto, né? E ao juntar todas elas, né, e ao lembrar que todas elas estão envolvidas
na concepção de filologia, por exemplo, dos institutos de filologia da Europa, né, filologia clássica, filologia românica, ainda se chamam assim. A gente lembra que essas tarefas todas têm algo em comum, que é a interpretação, que é as escolhas de um sujeito, mas não é um sujeito qualquer, é um sujeito que é formado, né, que tem uma formação, um repertório para fazer tais escolhas, né? Então, é por isso que a gente preferiu manter esse nome filologia ao invés de simplesmente letras clássicas, estudos clássicos, que é como a área em geral é conhecida no Brasil. Eu estou me referindo a estudos clássicos, letras clássicas, que é a minha área de formação, mas a teoria da filologia que nomeia o grupo de estudos teoria da filologia é uma contraparte, né, a um centro que foi fundado ao mesmo tempo na Universidade de Heidelberg, né, que se chama Zentrum für die Theorie der Philologie, e que abrange também filólogos romanistas, germanistas, né, além de filólogos clássicos, filólogos especializados em filologia húngara, né? Temos um grande especialista que é o professor József Krupp, de Budapeste, né? Enfim, então a gente trabalha com filologia clássica. Aqui foi fundada por filólogos clássicos, né? Esse centro e esse grupo de estudos da filologia, mas dialogamos também com outras áreas que tratam de textos de outras épocas e de outras regiões. Professora, com esse conceito amplo que a senhora apresentou para a gente, a senhora coordena o grupo Teoria da Filologia, que é hospedado aqui no IDEA, e propõe, né, reflexões sobre os fundamentos, faz esse aprofundamento sobre os parâmetros da filologia. Quais são as principais questões, que a gente pode chamar de questões, ou posições, reflexões, que orientam as discussões do grupo que a senhora comanda, coordena aqui no IDEA? Uma boa pergunta. A teoria da filologia ela é dedicada às premissas que orientam a prática filológica, a prática com o texto, né? Então, em primeiro lugar, nós tomamos consciência das diversas abordagens utilizadas na relação com o texto. Isso envolve as metodologias que têm sido abordadas na lida com o texto. Então, por exemplo, agora está muito em voga, inclusive na América Latina, o método intertextual, né? Um método que surge nos estudos linguísticos e literários, que foi aplicado à filologia clássica, sobretudo a partir de trabalhos seminais da década de 80, do professor Gian-Baggio Conti, que é professor, hoje em dia aposentado, né, na Escola Normal de Pisa, e do professor Alessandro Barchiesi, que também era seu assistente, e hoje é professor na Universidade de Nova York, na New York University, nos Estados Unidos. Então, por exemplo, estou dando esse exemplo, então a intertextualidade é bastante utilizada. Quais são as premissas desse método, né? O que esse método envolve? É um método que se dedica, sobretudo, que tem como ponto fundamental a figura do leitor, né? Que presume que essa figura do leitor é a instância do significado do texto, né? Então a gente vai questionar, né? Em que medida esse leitor, mas o que define essa categoria de leitor? Qual o contraste desse método intertextual com aqueles que o antecederam historicamente na história da disciplina? Por exemplo, um método mais biográfico, centrado na figura do autor.
por exemplo, um método que a gente costuma chamar de mais positivista, centrado numa imagem do texto, né, de estilo. Então, nós questionamos as premissas dos conceitos centrais da abordagem, né? Dialogamos com filólogos que já questionaram e que já teorizaram sobre esse assunto, como, por exemplo, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Friedrich Kreutzer, né? Com Wilamowitz, né? Então, nós estudamos, e aí, não por acaso, nós estamos citando autores europeus, né? Badiou Conte, Alessandro Barchiesi, autores alemães, né? Inclusive, alguns deles que passaram para a filosofia, né? Da filologia para a filosofia, como Nietzsche. Então, de um lado, nós tentamos nos dar conta da construção dos limites e das vantagens, dos proveitos em termos epistemológicos das abordagens atualmente aplicadas. Por exemplo, uma outra abordagem muito recente, mais recente, é a Classical Reception Studies, né? Estudos de recepção dos clássicos. Há um modelo muito difundido no mundo atualmente, que é um modelo desenvolvido a partir também de uma escola alemã, que é a escola de Constance, onde surgiu a teoria da recepção, e que é adotado bastante no mundo anglófono, né? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que vem ao Brasil com uma força muito grande, ao Brasil, à América Latina, porque é uma abordagem que vai questionar sobre o modo como os textos antigos são empregados, lidos, apropriados, reinterpretados em outras épocas, em outras sociedades, né? Então, essa abordagem está muito em voga. O que a gente procura fazer no âmbito da teoria da filologia? Novamente, observar quais são as premissas dessa abordagem, né? Observar como se dá a aplicação dessa abordagem no nosso contexto brasileiro, né? Nós tivemos, inclusive, um workshop com a professora Rosa Andurra, que é caribenha, origem mista, né? Ela é caribenha, nascida e criada nos Estados Unidos, e trabalha muito sobre o modo como os clássicos são interpretados na América Latina, sobretudo no Caribe, mas não só, aplicando essa metodologia desenvolvida, sobretudo nesse âmbito, né, dos anglófonos. Então, o que é a teoria da filologia? Qual é a tarefa da teoria da filologia? Observar a recepção dessa teoria da recepção no Brasil. De que modo nós não apenas aplicamos essa teoria, mas também de que modo nós colaboramos para construir uma abordagem mais apropriada ao objeto que é. Por exemplo, um texto de Ariano Suassuna, como ele lida com os clássicos, um texto de Odorico Mendes, um texto do nosso imperador Dom Pedro II, que também trabalhou com isso. Como é que nós vamos também ser críticos no sentido positivo dessa abordagem, né, que traz, cada abordagem científica, a gente sabe, em qualquer área, vai trazer conceitos-chave, vai excluir certos conceitos ou certos pontos de vista. Então, a gente tenta ter na medida do possível, uma leitura crítica também da forma como essas metodologias são aplicadas e desenvolvidas, né? O que elas deixam de lado, o que elas privilegiam no mundo atual. Então, premissas e abordagens metodológicas. Então, esse é um ponto. Nesse sentido, né, alguns conceitos básicos, importantes, que a gente tende a privilegiar na teoria da filologia, são alguns conceitos, tanto os conceitos tradicionais na área, que são conceitos de autor,
de leitor, conceito de texto, conceito de estilo, né? Que são empregados para justificar uma interpretação, né? Ou uma interpretação desde a interpretação do manuscrito, que vai resultar na produção do texto, como também a interpretação de um texto já que chega até nós, né? A partir dessas edições críticas mais famosas, né? Como são as da Belles Lettres, a edição de Oxford, a edição da Teubner, etc. E a gente trabalha esses conceitos, mas estamos, sobretudo, interessados em conceitos que são menos tematizados normalmente. Por exemplo, o conceito de precisão. O que é uma precisão filológica? O que é a precisão num texto? Tanto o texto que nos chega, né? O que essa palavra em Plauto, o que essa palavra em Ariano Suassuna significa? Mas também a precisão no nosso discurso filológico, no nosso discurso científico, né? Então esse é um conceito importante, trabalhado pelo professor Jürgen Paul Schwind, que é um dos cofundadores do Centro de Teoria da Filologia e do grupo de Teoria e faz parte do grupo de Teoria da Filologia. Eu trabalhei, por exemplo, o conceito de imitação, né? A imitação dentro das ciências, né? É um conceito que existe tanto, é importante, por exemplo, na física, né? Porque o que é um experimento em física, se não uma imitação do objeto, né? Você reproduz o objeto de ciência seletivamente, dentro de determinadas condições, né? Isso a gente vê até no ensino médio, né? Mas a gente se lembra que as questões são, imagine que nós tenhamos, né, um determinado corpo, um determinado espaço, sem atrito, né? Então você seleciona os componentes do seu experimento para poder observar melhor o objeto e tirar algumas conclusões. A mesma coisa acontece quando eu uso uma determinada abordagem e mesmo a escolha do tema em relação a determinado texto, né? Então, as ciências, elas se constroem a partir da imitação do objeto. Essa imitação é seletiva, né? E ela também segue os parâmetros, tem como parâmetro para ser científico a condição da sua reproduzibilidade. Isso está em Popper, né? Ele precisa ser reproduzível de maneira com uma pequena margem de erro, né? Sob determinadas condições e chegar a determinados resultados, né, parecidos, né? Então, trabalhamos essa questão da imitação. Isso eu trabalhei num texto específico sobre filologia e imitação. Mas há outros colegas trabalharam, então eu mencionei precisão, que é um conceito trabalhado pelo professor Schwind, imitação, eu trabalhei, o conceito de interpretação, né, vários trabalhos, o conceito de imaginação, né, frequentemente costumo dizer, a imaginação, ela é nociva à ciência, né, ela pode ser nociva, porque a gente precisa de resultados objetivos, né, mas em que medida a imaginação faz ou não parte das ciências em geral e da ciência filológica, né. Então, são dentro dessas premissas, no estudo dessas premissas e dessas abordagens, procuramos, então, perceber que palavras estão sempre ali no discurso científico dos filólogos, né? E normalmente também em outras ciências, e procuramos tentar ver uma história desse conceito, né? O que significa a imitação dentro dessa ciência, ou das ciências em geral. Em geral, a gente trabalha com histórias desses conceitos também, dentro e fora das ciências específicas que a gente trabalha. Então tem imitação, ilusão, imaginação, espanto, acaso, de um lado. De outro lado, nós nos interessamos pela relação com as outras ciências, porque na relação, eu mencionei a física aqui, né?
Poderia mencionar, por exemplo, a biologia, né? Recentemente, em alguns anos, eu tive acesso a um texto, posso depois passar um texto do professor Glenn Most, em coautoria com uma bióloga que era diretora do Max Planck Instituto de História da Ciência de Berlim. E nesse texto, essa bióloga e ele, historiadora da ciência, né, os dois historiadores da ciência, Glenn Most, filólogo, eles demonstram como o chamado estema, que é a árvore dos manuscritos, uma árvore que é uma metodologia conhecida sobretudo a partir do filólogo Lachmann, filólogo alemão, que era de agrupar os manuscritos tentando estabelecer uma genealogia, né? Tentando escolher quais seriam os manuscritos que teriam gerado os outros manuscritos do mesmo texto. Então, se constrói uma árvore dos manuscritos, né? Com um arquétipo, que é o texto original perdido, e a partir da comparação com os manuscritos, de acordo com os erros que se detectam, né? Que se detectam em cada conjunto, se estabelece uma árvore genealógica, assim. Essa árvore genealógica, esse sistema, segundo esses estudiosos, esses sistemas influenciaram os biólogos na época de Darwin, né? Então, a árvore que a gente tem genealógica na botânica, por exemplo, né? Ela é inspirada nesse método. Tal era o rigor filológico desse método que a gente tinha na biologia. Então, se costuma dizer... Então, quer dizer, é uma das relações entre a filologia e a biologia, é uma relação metodológica. Hoje em dia, evidentemente que... Mas essa necessidade da precisão nas ciências que se dizem hoje exatas, né? Ela foi muito inspirada pela precisão filológica. E algumas metodologias foram importadas. Hoje em dia, às vezes, é até o contrário, né? Na nossa área, a gente tenta, inclusive, imitar e usar de instrumentos como a estatística, né? Para determinar a incidência de determinada palavra em determinado autor, e isso gera um significado. Se a palavra é rara, quer dizer que muito provavelmente, o leitor daquele texto receberia aquela palavra de uma maneira especial, né? Ela poderia ser exagerada, ela poderia ser uma metáfora, entende? Então, nós usamos de instrumentos de outras áreas, das áreas exatas também. A gente tende a enfatizar o diálogo, né, entre uma e outra área do saber, né? Essa relação com outras áreas do conhecimento, que a senhora já adiantou do caso da física, da imitação, da reprodutibilidade, toca aqui, uma das questões que eu havia separado, sobre o filologia interciências, que toca, né, tangente com direito, medicina, psicologia, física. Eu consegui enxergar muito claramente o conceito da imitação, da reprodutibilidade, mas eu já queria adiantar uma provocação que surgiu. Reprodutibilidade e imitação. Eu consegui enxergar muito bem no direito e na física, mas ele toca também filologia, medicina, psicologia. Eu consigo também trazer o acaso, o caos, na relação com essas outras áreas da ciência, visto que a medicina, ainda que tenha reprodutibilidade e imitação, ela também trabalha muito com o acaso, com o caos, assim como o direito. Como que fica a questão de uma ótica de caos e acaso na relação entre filologia e as outras áreas? Eu consigo trabalhar um ambiente caótico, entre aspas, nessa relação? Eu me referi a uma discussão que a gente teve em Heidelberg sobre um livro que estamos
inclusive aumentando agora, um livro sobre palavras para uma teoria da filologia. Wörter für eine Theorie der Philologie. Estou falando nas duas línguas porque ele se pretende bilíngue. Um dos conceitos seria, de fato, acaso. E ele surgiu de um brainstorm em que nós falamos, bom, a transmissão textual normalmente é explicada como fruto do acaso, né? E creio que o acaso está presente em diversas áreas, não só aquelas ligadas à empiria, né? No caso, assim, por exemplo, se descobriu um manuscrito de Plauto debaixo de um texto bíblico, né? A gente chama esse tipo de texto que está debaixo de outro texto de palimpsesto, né? Então, o principal manuscrito plautino, por muitos anos, ou pelo menos o que era mais favorecido nas edições, depois dessa descoberta, no século XIX, foi descoberto ao se raspar um texto bíblico e embaixo no pergaminho que foi reaproveitado. O pergaminho era caro, então foi reaproveitado para uma cópia de texto bíblico. Então, isso foi um acaso, né? Então, quando lidamos com empiria, normalmente é muito claro a gente ver o acaso, né? Na medicina, eu acho que por isso que você logo lembrou, né? Algumas descobertas se dão a narrativas de descobertas de acaso. Recentemente eu escrevi um pouco sobre o Arquimedes, né? A narrativa da descoberta da lei do empuxo, né? Por Arquimedes, que é também descrita como um fenômeno do acaso por Vitrúvio. Isso está num dos prefácios do livro de arquitetura, né, sobre arquitetura, do escritor Vitrúvio. E tem caso descendit in Balinia, eu acho. Por acaso, o Arquimedes foi até uma casa de banho, né, e tomando banho, etc. Então, é muito comum a gente apontar o acaso como pertinente a qualquer tipo de descoberta científica, né? Não só as mais empíricas, como também bom, enfim, vamos pensar Newton, né? Caiu uma maçã na cabeça dele e ele descobriu a lei da gravidade, né? É um episódio muito conhecido dentre as anedotas da história da ciência. Bom, antes de mim, falou muito bem sobre isso, contra isso, sublinhando isso, o Thomas Kuhn, né? A estrutura das revoluções científicas, né? No seu livro sobre as revoluções científicas, o Kuhn vai demonstrar que a ciência não é fruto de contra o Popper, né? Vai defender, vamos dizer assim, não vamos assumir o que diz o Kuhn totalmente. O Karl Popper, né, lidera uma corrente epistemológica que defende que a ciência é fruto de uma acumulação de saber. E o Kuhn vai, nós sabemos disso, defender que há outras questões culturais, sociológicas, etc., que interferem nesse caminhar da ciência, né? Ele não nega por completo a ideia de progresso, mas ele vai dizer que não é um progresso que ocorre de maneira tão neutra na história. Então, ao pesquisar o conceito de acaso dentro da história da ciência, a gente está dialogando também com a história das outras ciências, né? Embora estejamos mais focados, né, na história da ciência filológica. Nós tivemos, você fala da filologia interciências, porque nós tivemos precisamente esse ciclo de palestras no ano passado, né? Uma destinada à relação entre filologia e medicina, né? Em que colegas, o professor Luciano Garcia Pinto e o professor Henrique Cairuz, da Universidade do Rio de Janeiro, o Henrique Cairuz e o Luciano da Unifesp,
discorreram sobre textos fundadores da medicina na Grécia Antiga, Galeno e Hipócrates, sobretudo. Discorreram sobre conceitos de saúde, né, desses autores, discorreram sobre o conceito de doença e também sobre metodologias aplicadas ou defendidas por ambos os autores. E, ao mesmo tempo, creio que, sobretudo, Luciano trabalhou uma metodologia, uma passagem em que Hipócrates defende também a importância da palavra, da cura pela palavra. A gente sabe que Galeno foi um dos inspiradores também do método filológico, né? Posteriormente desenvolvido já na Antiguidade. Então, é uma relação muito intrínseca, né? Eu pensei mais em acaso do que caos. Sim, sim. Mas eu posso pensar depois sobre caos. Mas boa o caos ideia. é provocativo, foi só provocativo mesmo. Foi uma boa ideia pensar sobre caos, fica para uma outra entrevista. A senhora né? comentou aqui no começo, e dois termos que me chamaram a atenção, de aplicação e prática, né? E essa relação do atual, do mundo, contexto atual e do mais antigo, vamos colocar assim. E aí eu havia planejado uma questão sobre, que também eu vi essa provocação na Ecologia Sonora, um evento que o professor Mani está organizando, está em curso o evento, que ele também pensa sobre a circulação intensa de informações, interpretações, só que no campo de pesquisa dele, né, do estudo do som. Pensando na circulação atual, intensa, de informações e múltiplas interpretações, sobretudo muito mais com o digital, né? A prática, a aplicação, a prática da filologia, como que ela contribui para a gente construir leituras mais críticas, e aí o crítico no sentido amplo, em textos, em discursos, interpretações, nesse cenário de abundância de interpretações e de informações? Como que a prática da filologia consegue contribuir para a gente nesse contexto de hoje? Olha, Tom, eu acho que você já apontou um caminho da minha resposta mesmo, né? Que eu diria, eu vou esquematicamente, dois aspectos em que o conhecimento da teoria da filologia pode contribuir, né, para a relação entre o indivíduo contemporâneo, né, e essa abundância, essa pletora de informações a que estamos submetidos, né? Bom, um aspecto é o aspecto de formação. E foi foi um dos aspectos que me atraiu realmente ao estudo das letras clássicas, da filologia clássica, que é conhecer melhor o ambiente em que estamos envolvidos, né? Conhecer melhor a nossa cultura. Evidentemente, a nossa cultura não se restringe à cultura que foi desenvolvida e depois legada ou recebida dos gregos e romanos, né? Evidentemente que não. Mas muito disso sim, né? A nossa própria língua é uma língua neolatina, então, por exemplo, conhecer melhor a origem das línguas, das palavras, dos conceitos que usamos, né? A origem e a história, né? E como isso foi se modificando. Das instituições, né? Do modo de pensar. Então, conhecer melhor e também o modo como essa língua dialogou com as línguas indígenas, tanto é que a gente teve um encontro Filologia e Línguas Indígenas, dialogou com a herança também africana, né? Árabe, já em Portugal, né? Norte-americana, mais recentemente, né? Com a influência francesa. Eu estou pulando de contextos não numa ordem cronológica. Nós temos impactos, nós temos influência, nós temos
Nós somos fruto de tudo isso, né? Então, eu creio que ter um conhecimento mais fidedigno dessa cultura nos permite ter um autoconhecimento. Então, quer dizer, de um lado, vamos resumir, voltando à pergunta, vou responder de maneira mais objetiva. A filologia, ela interfere no nosso autoconhecimento, né? E interfere também então, de um lado, um repertório. Você tem um repertório de textos, você pode ter relação com o repertório de textos e de objetos arqueológicos e de históricos, né? Que fazem parte da nossa cultura, da cultura em que estamos envolvidos. Então, por um lado, é esse conhecimento. Por outro lado, e aí é muito importante, mais até do que a quantidade de conhecimento, é a consciência do modo como conhecemos, é a consciência do que é uma fonte mais ou menos legítima. Então, a teoria da filologia, ela nos ajuda a discriminar, a separar o que é uma informação mais fidedigna de uma informação mais manipulada, consciente ou inconscientemente. Isso, para mim, é o mais importante. A gente ter essa possibilidade de discernir, né, melhor. Quando você está na internet, então, por exemplo, você vai gerando uma sensação, né? Falo, será que a maneira como o discurso está sendo construído, o que está sendo citado, se eu estou usando adjetivos mais amplos ou não, se eu estou fazendo referência às minhas fontes ou não. Essa desconfiança saudável, né? Não vamos ser também paranoicos. Eu acho que no primeiro momento todo mundo fica paranoico. Mas depois, essa desconfiança saudável de quando você vê uma estrutura de um discurso, você vai sentir se ele é fidedigno ou não, qual é o grau de confiabilidade que eu posso dar a esse discurso, a isso, ou a essa informação, ou a essa fotografia. Então, assim, contra as fake news, eu acho que nada melhor do que um conhecimento filológico aprofundado e crítico, né? Não é só receber também o que eu estou falando, o que eu, Isabela, estou falando. Isso também tem que ser objeto de crítica, né? Com base nisso, os encontros promovidos pelo grupo que a professora coordena, eu imagino que essa resposta já esteja entre as reflexões, mas quais outras reflexões a gente consegue tirar do grupo que possam gerar um impacto tanto na comunidade acadêmica, da própria Unicamp, quanto na sociedade em geral? Eu imagino que essa estrutura do discurso que a senhora comentou na última resposta já esteja entre as reflexões, mas que outras reflexões a gente consegue, que o grupo tem debatido, que a gente consegue levar não só para a comunidade acadêmica, mas na comunidade em geral, que gere impactos? Olha, a gente tem tido, vou falar a partir dos resultados, né? Acho mais fácil para mim. A gente tem tido, em outras fases do grupo de teoria da filologia, diversas atividades relacionadas, por exemplo, à arqueologia do período arcaico grego. Então, francamente, eu me surpreendi com a quantidade de inscritos, quantidade de pessoas fora da universidade, inclusive, interessadas em assistir a palestras sobre Alexandre o Grande, sobre a questão da ecologia na antiguidade e da ecologia da arqueologia também, né? Porque a arqueologia, se não se toma cuidado, pode também provocar problemas ecológicos, né? Mas ela também pode ser usada para recuperar técnicas empregadas pelos antigos para prevenir problemas ecológicos, ou mesmo
para compreender que atividades econômicas, à época, geraram problemas ecológicos, né? Então, a gente pode... Então, esses assuntos têm despertado um interesse muito grande. Nós tivemos num congresso promovido também promovido pela Sociedade Brasileira dos Estudos Clássicos, da qual eu era presidente, mas que teve bastante apoio do Centro de Teoria da Filologia aqui na Unicamp, porque foi realizado aqui na Unicamp, e do Centro de Estudos Clássicos. Nós tivemos, por exemplo, uma palestra sobre o uso da filologia antiga nas decisões atuais, de que modo a filologia antiga pode ser aplicada nas decisões atuais sobre atitudes pessoais e políticas acerca do meio ambiente. Então, de que modo os métodos da filologia antiga podem ser aplicados podem ser aplicados para também resolução de conflitos em ambiente escolar na Colômbia, né? Nós temos conhecimento de um projeto sobre isso, que foi também objeto de conferência aqui na série Filologia e Interciências. Então, muitas pessoas, professores de escola pública, também se interessaram em participar. Nós tivemos um ciclo de conferências ministrados por um dos maiores filólogos do mundo, que é o professor David Constant, que foi cientista visitante aqui no IDEA. Ele deu uma série de 8 conferências sobre vingança, retaliação e reconciliação, que tangenciou muitas áreas, né? Desde que tratou do modo como esses assuntos eram abordados na tragédia antiga, do modo como eles são abordados na psicanálise, na psiquiatria, na diplomacia, e a gente teve exemplos de como a questão da vingança era conceituada na antiguidade, desde Aristóteles, passando pela retórica, pela poética, nos textos literários antigos, nos textos literários modernos, nos textos diplomáticos e entrevistas de pessoas que viveram a guerra, como é que esses conceitos vão variando. Viveram a guerra civil na África, nos discursos, nas falas de pessoas que sofreram de problemas psíquicos derivados de violência sexual, por exemplo. Como é que fica o conceito de vingança, de reconciliação, de retaliação na fala dessas pessoas, né? Então, esse professor dialogou com grandes nomes, inclusive de Harvard, né? Da USP, da Unicamp, que trabalham esses temas nas mais diversas áreas, né? Na área do direito também, né? Então, a sociedade... Eu confesso a você que toda vez eu me surpreendo, eu sei que é plausível que haja esse interesse, mas toda vez eu me surpreendo com a quantidade de pessoas que realmente se interessam e que têm carência de uma informação de qualidade sobre esse assunto, né? Uma qualidade que é proporcionada pela possibilidade que temos de pesquisar profundamente sobre esse assunto. E esse tipo de pesquisa não é exclusivo da universidade pública, mas ele é favorecido por um ambiente de universidade pública que promova a interdisciplinaridade. A gente sabe que há universidades privadas também muito importantes e interessantes, mas que ficam mais restritas até, porque tem outra maneira de serem subsidiadas, né? Então, aqui na Unicamp, a gente tem essa possibilidade de usar do tempo e dos recursos para promover informação de qualidade, pesquisa de qualidade e gerar informação de qualidade, né? Sempre dentro dos parâmetros epistemológicos, né? Não é uma verdade, nunca é uma verdade absoluta, mas eu acho que o mais importante de tudo isso é as pessoas terem ciência de que a gente está cuidando dos limites desse conhecimento. A gente consegue esse conhecimento por meio deste método, ele gera
tal efeito, se houvesse um outro método, pode ser que houvesse uma resposta diferente. As pessoas têm que saber disso. Mas nós estamos limitados e favorecidos por esses métodos de pesquisa, né? E é o respeito a esses bastidores da ciência que eu acho que traz a confiabilidade. Então nós tivemos muitas pessoas interessadas nas palestras do David Constant, no Brasil e no mundo, né? Ele apresentou em inglês essas palestras, estão disponíveis no site do IDEA em vídeo. Nós tivemos muito interesse sobre a filologia e psique, muitos psicanalistas, né? Nós vamos ter psicanalistas, estudiosos da psicologia analítica de Jung, de Freud, da psicanálise de Freud, de Lacan, pessoas leigas em psicanálise e psicologia como eu, né, também são muito interessadas em ver como é que a filologia clássica lida com o mito de Antígona, por exemplo, e como é que a psicanálise atual lida com o mito de Antígona, se há ou não um diálogo entre essas áreas. Então, tanto as pessoas das áreas específicas como o público geral têm manifestado interesse, né? Qual é a relação de Freud com a antiguidade? Né? Como é que ele lidou com a antiguidade ao formular o mito o complexo de Édipo, né? Isso interessa a todos nós, né? Que pacientes também, né? De psicanálise ou de outras terapias. Isso interessa saber como é que isso foi construído por Freud, quais os limites e qual é a relação dele com a antiguidade. Também foi objeto de um colóquio. Agora o Jung, né? A gente vai ter essa exposição na Biblioteca de Obras Raras da Unicamp sobre a antiguidade de Jung, né? Promovido uma exposição que tem curadoria da Fabiana Lopes da Silveira, que é uma das participantes do grupo, então acho que deve interessar também. Ela tenta ver o Jung não como um místico, foi uma ideia muito estereotipada do Jung, né? Mesmo entre os psicanalistas, há quem tenha muita restrição. Ela tentou mostrar um modo como ele também trabalhou com a ciência filológica, uma das vertentes da ciência filológica da época. Então, acho que isso também é algo que desperta o interesse. Esse é um dos eixos do nosso grupo de teoria da filologia. Um outro eixo é justamente a questão da tradução filológica, é isso que vamos abordar numa série de encontros neste semestre, né? Quais são os pressupostos da tradução que se faz hoje em filologia, o modo como a filologia trata a tradução. Isso nem sempre foi considerado, né? A filologia alemã julgava por muito tempo que tradução é coisa de aluno de ginásio que estudava, porque filólogo lia no original, né? Hoje em dia isso tem mudado, mas como a gente pode pensar, então, teorias da tradução aplicadas na prática filológica, quais os limites, o que ainda há por se formular, né? Então, acho que isso interessa tradutores, editores, leitores, né, das obras antigas traduzidas nas línguas modernas, né? Um outro campo que eu acho que deve ser de interesse da sociedade em geral, não só é a relação entre filologia e direito, é um outro eixo que vai direcionar nossos estudos, nossas pesquisas. Nesse campo, há tanto questões relacionadas ao método filológico e o procedimento jurídico, isso já foi apontado pelo Gianbaggio Conti, que a origem da filologia moderna é reputada a Lourenço Valla. A filologia moderna em Lourenço Valla, ela tem uma relação com uma demonstração jurídica, né? O procedimento jurídico baseado em evidências, né? Então, a discussão sobre o que é evidência filológica e filosófica já ocorreu num colóquio em Heidelberg, promovido pelo Josef Krupp e Eva Noller, professores de filologia. O que é evidência jurídica, o que é evidência na filologia. Acho que isso interessa a juristas, mas também a todos nós que estamos submetidos ao direito, né? Uma questão muito importante que tem me interessado particularmente
é a questão da interpretação, a interpretação jurídica, a depender da área do direito, ela é definida de uma forma, né? Por exemplo, isso é ponto pacífico, né? O direito, nos estudiosos de direito, o direito penal é muito literal, né? Não permite muita associação, não permite tecnicamente analogia. O crime tal não pode ser análogo ao crime tal. Você tem que ter uma tipificação muito específica, porque isso é muito sério, envolve liberdade. Já em direito do trabalho, em direito civil, nós temos uma concepção, direito constitucional, uma concepção axiológica, né, uma concepção pautada nos valores. Aquela lei deve ser interpretada não ipsis literis, não literalmente, mas de acordo com aquilo que o legislador queria dizer. Bom, aí já são outros, né, isso gera uma grande discussão. O que o legislador quis dizer? A intenção do legislador, né? Como é que eu vou ler? Qual é a instância de significado? Como é que eu recupero esse valor? Então, como nós todos estamos submetidos ao direito, eu acho que isso é um assunto que interessa a juristas e também a quem é passivo de ser submetido enfim, quem é regido por essas leis, somos todos nós, né? Então, eu acho que esse é um eixo que vai se desenvolver ainda dentro dos encontros do grupo, né? E eu acho que é interessante para toda a sociedade. Para quem não conhece e está muito interessado, como a senhora trouxe aqui durante a nossa conversa, está muito interessado, como que eu me aproximo? Lembrando, eu não conheço, eu me interessei pela temática. Como que eu me aproximo da filologia? Como se aproxima da universidade, né? Nós temos os cursos de graduação no caso da filologia clássica, né? Os cursos de graduação em grego, em latim, né? Oferecidos no Instituto de Estudos da Linguagem, né? Da Unicamp, a UIEL. Nós temos cursos de língua, acho que é uma abordagem muito prática, né? Começando estudando latim, grego, clássico, né? Se for o interesse em filologia clássica. Nós temos também alguns cursos temáticos na graduação sobre história da literatura latina. Temos também cursos de extensão em grego e latim e devem ser oferecidos sobre poesia antiga, poesia moderna, sobre mitologia grega, mitologia greco-romana. Estamos pensando em oferecer um curso sobre latim jurídico, sobre história do teatro, né? Então, algumas portas de entrada são cursos de graduação, em que os alunos podem cursar como aluno regular da Unicamp ou como aluno especial, se houver vaga, né? Cursos de extensão, que são abertos ao público em geral. Temos as atividades, cursos de pós-graduação também, né? Sobre temas específicos, gramática, filologia e medicina, já houve um curso sobre isso, filologia e psicanálise também tivemos, história do teatro, história da filologia em si, já tivemos também. Temos as atividades também do IDEA, né? Do grupo de teoria da filologia. Algumas delas são abertas também ao público. Essa filologia interciências era aberta ao público mediante inscrição, né? Há discussões que também são mais privadas, porque até mais técnicas, ou mais avançadas, não sei se tão interessantes. Mas temos, então, os cursos de graduação, né, de língua e literatura grega e latina, cursos de pós-graduação, que são mais temáticos, alguns deles requerem a língua, outros não. Isso é divulgado, uma coisa interessante de se divulgar agora nas mídias sociais também, né? Quais são abertos ao público, todos são abertos ao público, mas alguns requerem conhecimento prévio, né? Numa universidade pública, não sei se todo mundo sabe, né? Na Unicamp, todos os cursos são abertos ao público, né? Desde que a pessoa esteja matriculado numa instituição de ensino superior, pública ou privada, ou que já tenha cursado uma instituição superior, pública ou privada.
Mas aí, evidentemente, que vai depender dos requisitos do curso, né? Eu tenho recebido muitos professores de escola pública em alguns cursos, né? Isso tem gerado pesquisas, tem sido muito interessante. Eu queria dizer que uma outra porta de entrada na filologia é precisamente essa atividade de divulgação científico-cultural, como a que você promove, Tom, aqui no IDEA, de qualidade, né? Uma divulgação científico-cultural que é pautada no estudo, né? do assunto, né? No acompanhamento das pautas de interesse, né? Isso é algo que a gente valoriza muito, né? Algo que também a Lívia Mendes desenvolveu com uma bolsa da FAPESP, uma bolsa Mídia Ciência, junto à sua orientadora no LabJOR, Laboratório de Jornalismo da Unicamp, Marina Gomes, a quem somos muito gratas. Ela desenvolveu, então, a divulgação cultural do Centro de Teoria da Filologia, que tem aqui, e do Grupo de Estudos da Teoria da Filologia, em mídias sociais, né? É muito importante que isso seja bem feito, como foi, né? E como está sendo. Agora temos uma nova bolsista, a doutora, a Lívia também era doutora na área, né? A Aline Bragion, que vai agora também acompanhar as atividades do grupo e as atividades do Centro de Teoria da Filologia no IEL e desse grupo que está aqui abrigado no IDEA, né? Esse também, sendo uma divulgação científica de qualidade, né? Que ouve o cientista, ouve e também provoca os cientistas nesse diálogo com a comunidade, essa é uma porta de entrada muito relevante para nós, né? Então eu queria dizer que eu estou muito grata pela entrevista por isso também. E a coordenação do IDEA também, porque promove essa possibilidade, né? Na pessoa do professor Marco Cremasco, né?